Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sei que semana passada eu deixei sem vídeo, tivemos aí o último episódio de Verão que Mudou Minha Vida, mais lançamento de filme, né? Pois é, então hoje eu vou falar aqui sobre o último episódio do Verão que Mudou Minha Vida. Eu não coloquei esse vídeo antes porque eu tive um problema de saúde, então eu não consegui gravar e tudo, eu tava bem ruim. Por isso que eu não tive vídeo, não tive mais vídeo de nada em nenhum dos meus canais, em nenhuma plataforma. E é isso, é por essa razão. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, comentar um pouco sobre o último episódio do verão, sobre o último episódio do verão que mudou minha vida, o que eu achei e se eu acho que realmente esse filme aí vai ser um tiro no pé, não vai? O que vai ser disso daí, não é mesmo? Então, antes de eu começar, já quero pedir que se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreve, também deixa o teu like, que isso ajuda bastante, e comenta aqui o que vocês acharam. Bom, gente, esse vídeo aqui eu vou dividir ele em 3 partes, vamos dizer assim, tá? Eu vou primeiro comentar um pouco sobre o pessoal que ficou nos Estados Unidos, depois eu vou comentar sobre o Conrad e a Belly, e depois sobre a cena com o soundtrack de Taylor Swift Dress, né? Que eu acho que pegou todo mundo aí de surpresa, pelo menos me pegou, porque eu não estava esperando isso, principalmente se você lê o livro, a gente sabe que não tem nada disso no livro, o livro é muito leve. Mas enfim, vamos então para a nossa primeira parte. Vamos começar então falando de todo mundo que ficou ali nos Estados Unidos. Então a gente tem um salto de tempo, aí a gente já começa ali uma pequena discussão entre o Jeremiah e a Denise, que ela conta que tá se mudando pra São Francisco, sei lá pra onde que ela tá se mudando, mas ela tá se mudando, não lembro agora pra onde. E aí o Jeremiah vai ficar sozinho, né? E aí eles estão conversando nisso, e nisso o Jeremiah tá preparando ali um jantar, enfim, uma preparação de apresentação de comida, né? Já que ele ali encontrou o que ele queria fazer da vida dele, que é a parte da gastronomia, né? Que infelizmente eu achei isso bem ruim. Não foi mostrado desde a primeira temporada. Eu acho que se tivessem adicionado esse que a mais do Jeremiah, eu acho que ficaria muito melhor do que é só agora na terceira temporada. Mas tá bom, tudo bem. E nisso a Taylor entra, que tá organizando, já que ela tá trabalhando numa empresa ali de eventos e vai apresentar o Jeremiah, acho que ali pro chefe dela, enfim. E ela ouve então dizendo que a Denise e o Steven eles vão se mudar, só que o Steven não falou nada pra Taylor por conta da empresa deles ali, né? Eu acho que vocês lembram, o Steven pediu as contas da empresa do Adam no episódio anterior e então ficou meio que subentendido isso daí. E aí ela surta e a Denise também dá uma acalmada ali. Enfim, gente, tá todo mundo surta porque começou a dar tudo errado pro local, não encontraram um local pro Jeremiah fazer essa apresentação, então eles decidem ir pra casa de praia pra fazer lá, já que eles não gastariam com o local. Ok, ele então decide ir, mesmo eles não estando a fim de ir, já que lembra muito, né, se remete muito às coisas de tudo que ele passou ali com a Belly. Ok, a gente vê então uma explosão entre a Taylor e o Steven, que, gente, sinceramente eu não sei pra que colocaram aquilo, eu acho que foi mais pra ganhar tempo de tela, de cena, porque aí achei, enfim, era só conversar, gente. Às vezes ele não queria falar, gente, tô falando aqui porque isso não tem no livro, tá? Mas assim, às vezes ele tava esperando o momento certo pra conversar com ela, né? Enfim, eu sei que os dois brigam, enquanto isso o Jeremiah tá no meio ali da casa pra fazer esse jantar, esse almoço, enfim. E aí as coisas começam a sair um pouco errado, porque ele não tem muita gente ali pra ajudar. E nisso, então, lá vem a Denise dar uma outra notícia, que é o pai dele, que chega lá, sabe dessa situação, desse evento que vai ter, chega lá, e ele não foi convidado, né? A gente sabe por quê. E aí ele leva, né, o champanhe do casamento de Jeremiah, gente, sempre. Mas enfim. E aí as coisas vão acontecendo. E nesse meio tempo das coisas acontecendo, o Steven e a Taylor conversam ali sobre o relacionamento deles, que então eles meio que decidem ali se mudarem juntos, enfim.
E ao mesmo tempo acontece então um relacionamento que a gente já estava esperando, que é ali o entendimento do Jeremiah com a Denise. Isso eu achei bem legal. Talvez esse relacionamento seja um pouco mais explorado no filme que vai vir, né? Ok, fechando aqui, a gente então tem o evento do Jeremiah. O Adam, então, indo atrás do filho dele, dizendo que tá orgulhoso e tudo mais. Temos aqui a Denise falando, finalmente, que o problema do Jeremiah é que ele é super obcecado pelo irmão dele, que ele tem que deixar, porque o Conrad é de um jeito, aquilo outro, o Jeremiah é de outro. Então, ele tem que deixar isso de lado, ele tem que parar com essa obsessão. Que a gente já vê isso desde a primeira temporada. E a gente também tem ali uma coisa entre a Laurel e o pai da Belly, que eu sempre esqueço o nome, e que a gente fica indefinido, não sabe se eles estão juntos, se não estão, enfim. Vamos então agora para Paris. Belly em Paris. O Conrad chega em Paris. Lembram do último episódio que ele muda a passagem dele para Paris? E eu falei no outro vídeo que era pra Bélgica. E não, gente, é pra Bruxelas. Eu que realmente ouvi errado, porque eu tava só ouvindo o áudio e não prestei atenção. E, enfim, é pra Bruxelas. E aí ele chega, dá de cara com a porta na cara, porque a Belly não tá ali, então ele resolve esperar, coitado do menino. Quando ela chega lá de de moto, lá com o tal do Benito. E a gente dá a entender ali meio que os dois estão não tão, fica um negócio meio esquisito. E aí ele vai embora e o Conrad então aparece. E aqui eu achei, tipo, gente, misericórdia, meu Deus do céu. Ô menina aí, doida, maluca. Ela fica sem reação, porque o Conrad tá ali. E ela não convida nenhum menino pra entrar, pra fazer um pipizinho, pra tomar uma água. Ele tá ali esperando, né, gente? Enfim, ela leva as coisas dele lá pra casa dela, desce. E aí, então, ela decide que... Ele foi pra lá por causa do aniversário dela, tá? Então, ela decide que vai bancar a guia turística dele enquanto tá ali, que ela tem ela tem um compromisso à noite, tá? Nisso eles passam um tempo ali se olhando, em troca de olhares, e aquela tensão mal resolvida entre os dois, que nenhum conversa. Chega então a noite e tem a festa pré-aniversário dela, que os amigos dela fizeram, e ela então convida o Cody. Ainda bem, não é mesmo? E aí chegando lá, ele fica meio com ciúmes do Benito. E aí o Benito, não entendo por que diabos começa a tratar mal o Conrad, meio tipo... Né? Enfim, sendo que nem teve nada com a Isabel, a Belly. Enfim, e aí então fica toda uma confusão ali dos dois, né? Troca de olhares e tudo mais. E aí os dois conversam um pouco. E aí a gente tem então aquele diálogo, né? Que remete lá à primeira temporada, de quando ela tá na piscina, o Conrad tá fumando, e aí os papais se invertem, e aí a gente tem os flashbacks e tudo. Eu achei muito bonitinho essa parte. Então eles saem desse local onde eles estão e vão caminhar um pouco em Paris. E aí eles começam a conversar e aí eles param ali, eu acho que, sei lá, no Rio Sena, não sei, deve ser. Ali na frente da Torre Eiffel, tá tocando uma musiquinha e tem um avião passando. E aí então o Conrad chama ela para dançar ali com ele, eles começam a conversar um pouco, lembrando ali do passado. E aí tem toda aquela tensão, e aí então temos o beijo. Vamos para nossa terceira parte aqui desse vídeo. Então temos então a cena do beijo, aquela cena toda caliente deles dois no táxi, chegando na casa dela, e tudo ao som de Dress da Taylor Swift. Temos todo aquele momento mágico pra Belly acordar e dar uma de sei lá o que tem na cabeça dela. E aí basicamente um choque menino. E aí quando ela cai, né, na real, sabe Deus por que diabos ela tava fazendo aquilo, ela então vai atrás do Conrad lá na estação de trem. Ela entra no trem procurando ele, e temos então ali, né, basicamente o final, que é mostrando eles juntos, finalmente, ela declarando, se declarando pra ele. Bom, então depois, né, de toda aquela declaração, eles no trem, tudo, a gente corta ali pra um salto temporal, ela voltando pra casa de praia lá nos Estados Unidos, os dois claramente juntos. E aí então temos o final, aquele final bem bonito, e ali depois umas fotos passando, né, dele passando o Natal com ela lá em Paris e tudo mais. Enfim,
Eu gostei do final, achei que foi ok, achei que muito legal. Coisas que eu não gostei nessa terceira temporada. Eu achei que muita coisa não precisava ter sido mostrada. Faltou um pouco mais de desenvolvimento do personagem do Conrad. Eu acho que focou muito no personagem do Jeremiah e não focou no personagem do Conrad. Meio que fizesse um paralelo, sabe, entre os dois. Mas enfim, e aí a gente vê que ele meio que parou de ser aquele cara que ficava, engolia tudo, ficava calado pra muita coisa e começou a basicamente abrir a boca dele e falar tudo, né? Isso daí eu gostei bastante. Enfim, que eu acho em relação ao filme, eu acho que se não focar no desenvolvimento dos dois, eu acho que vai ser um tiro no pé. Eu acho que fechou bem legal, fechou bonito, ficamos com raiva da Belly, enfim. Mas eu acho que não precisamos mais de Steven Taylor. Chega, já deu. Achei que deram muita tela pra ele, sendo que o foco principal era a Belly e o Conrad. Eu acho que seria legal mostrar um pouquinho do desenvolvimento do relacionamento da Denise com o Jeremiah, que eu gosto muito da Denise, porém acho que não combina em nada com o Jeremiah, mas tudo bem. E quero mostrar também, quero saber ali se vai ter ela lendo a carta, o casamento. Eu acho que teremos filhos. Enfim, vamos ver no que a Jenny Han vai trabalhar aí. Até porque, como eu falei pra você, se você ler o livro, a gente sabe que não tem nada daquelas cenas mais calientes entre os dois. Isso não existe. E também tem a parte que é bem corrido. O livro é muito, muito corrido. Eu não gosto muito do livro, tá? Eu prefiro a série. E o livro é muito corrido, então a gente basicamente tem os dois voltando juntos. Não tem viagem pra Bruxelas, a Belly não tá em Paris, a Belly vai pra Barcelona. Então é tipo assim, mudou muita coisa, tá? Mudou muita, muita coisa mesmo. Mas enfim, eu gostei, achei legal, vamos esperar o filme. E aí a gente então faz outro vídeo falando sobre o filme. E agora a gente vai ter então aí, né, outras estreias nos próximos meses. Então a gente vai ter o último filme de Nossa Culpa, né, que eu acho que é Nossa Culpa, de Culpables. A gente vai ter então Maxton Hall, que eu já terminei de ler o segundo livro. Vai ter vídeo aqui pra trazer aqui pra vocês, porque, spoiler, não gostei muito, vamos ver o que eles vão fazer. Ai, o que mais? Ai, gente, vai ter lançamento de Off Campus, que eu acho que já vai sair ano que vem. Então vai ter muita coisa aí pra gente que gosta de livros, muitos livros sendo adaptados. E já tô querendo saber também da adaptação de Quarta Asa, pelo que eu vi ali, um burburinho de Quarta Asa. Ainda não terminei de ler o terceiro livro, tá? Ainda vou ler, por isso que eu não trouxe nada sobre o Quarta Asa aqui. Porém, vai ter um vídeo especial falando de Quarta Asa, porque assim, em todo meu coração, amo fantasia. E é isso. Então, se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui pra mim. Vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau!